aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino. Há uns anos atrás, quando começamos o nosso ministério, eu passei por uma luta muito difícil, dentro da própria denominação que nós estávamos, que vivíamos, e daqui a pouco as coisas começaram a piorar, e nós tivemos uma decepção muito triste, e eu comecei a me fechar, eu me enrepolhei. Sabe o que é repolho? Quando você pega um repolho assim, repolho todo fechado, eu fiquei assim, e eu dizia: Senhor, eu não vou sair mais daqui, eu vou preferir cuidar dos meus filhos, da minha casa, eu não vou me envolver com mais nada, vou ficar como está. E por causa disso, eu fui levada a uma depressão de 4 anos, depressão profunda, um síndrome do pânico, um horror, vocês não têm noção, horrível, a ponto de ficar numa posição fetal dentro de um guarda-roupa fechado, que eu pensei: estou ficando louca. Foi assim. Hoje eu digo: bendita experiência que o Senhor me fez passar. Foi através daquilo. Ele tinha um chamado na minha vida, e eu disse para ele: não, eu vou ficar aqui. E a partir do momento em que o Senhor começou a falar comigo, e eu tinha no meu coração muita mágoa, tristeza, principalmente com um que foi o principal, que nos apunhalou e fez tanta coisa. E eu pensei assim, Senhor, um dia eu estava orando e eu pedindo: Senhor, mostra para mim, eu queria sair daquilo, uma situação horrível. Senhor, mostra para mim, o que eu devo fazer? Ele falou: se fulano de tal passasse na sua frente, o que você faria? Eu passava com o carro em cima dele e matava ele. Então o Senhor falou assim: aquele que não ama seu irmão é assassino. É assassino. Naquele momento o Espírito falou comigo, dizendo: você é assassina, porque você quer matar o seu irmão. Eu disse: não, Senhor, isso não está correto. E naquele momento eu peguei uma lista e eu comecei a escrever o nome das pessoas que tinham me ofendido e me machucado. Não importa, eu tinha que fazer isso. E eu fiz toda a lista e disse para ele: Senhor, eu me proponho a acertar isso aqui pessoalmente. E Deus faz isso. A gente pensa que Deus não brinca, não. E quando foi num determinado dia, eu não queria mais sair de casa, estava muito, a depressão profunda. Meu marido disse: não, você vai comigo numa reunião tal de pastores que eu vou pregar. Eu falei: eu não vou, eu vou ficar aqui. Não, você vai. Trouxe até o batom na minha mão, que ele sabia que eu não saía sem um batom, porque eu sou muito clara de pele. Então, não, você vai. E eu fui. Mas eu confesso para vocês que eu fui assim, por dentro eu não fui. Eu estava lá, mas por dentro eu não fui. Quando eu estava lá, adivinha qual foi a primeira pessoa que eu vi? Foi a pessoa que eu me propus a acertar. Estava numa fila para pegar o prato de alimento e ele vinha de lá. Quando eu vi, eu falei: Senhor, não, você prometeu. E eu disse: tá bom, Senhor, eu vou. E eu fui a ele e eu disse: olha, meu irmão, hoje eu quero sair daqui, mas eu preciso acertar com você. Ele olhou para mim e eu disse: eu tenho que te pedir quando eu falei perdão, ele disse: não é você, sou eu que prejudiquei. E aí ele me abraçou e nós choramos, um chorou no ombro do outro e pedimos perdão. E eu disse: eu estou livre. Fui para casa e eu disse: pai, era esse mesmo, pai, eu estou livre da situação. Mas sabe, queridos, o pecado deixa marcas. E eu fiquei num sobe e desce, porque quem sofreu de depressão sabe disso. Tem momentos do dia que vem e vai, e vem e vai, até o dia que o Senhor falou comigo nesse versículo de Romanos 8,15: não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E aquilo eram como doses homeopáticas, sem remédio, sem nada. Eu fui e comecei a confessar a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ou vivemos um evangelho verdadeiro, ou então o que nós estamos falando é mentira, é uma utopia. E eu comecei a confessar a palavra.
a confessar a palavra. E aquilo começou a sair, à medida que eu confessava a bendita palavra de Deus, aquilo foi saindo, aquele mal-estar, aquele pânico, aquela coisa horrível que vinha sobre a minha vida. E um dia eu estava na janela da minha casa, porque a gente só enxerga preto e cinza. Jamais eu colocaria uma roupa dessa que eu estou hoje. Fiquei anos sem colocar assim. Mas quando eu estava na janela da minha casa, eu vi um arco-íris muito bonito. E o Senhor falou para mim: olha para esse arco-íris. Assim como eu fiz aliança com o homem que eu nunca mais destruiria a terra com água, eu faço hoje uma aliança com você que nunca mais você padecerá desse mal. E eu louvei a Deus por isso. Ele me livrou, Ele me libertou. Aquele cativeiro que estava dentro de mim, que não deixava meu ministério mais ficar, podendo dar mais frutos, porque eu estava enclausurada dentro, ficando doente, tomando veneno dia a dia, porque a gente que toma. Mas quando eu tomei esse passo de fé, Ele me libertou, e o meu ministério abriu as portas, e Ele me chamou para esse ministério bendito de oração. Glória a Deus por isso, queridos. A palavra de Deus faz efeito na nossa vida. Bendita a palavra de Deus. Eu garanto que muitos de vocês, quando estiverem numa situação de luta, de dificuldade, também clame a Ele, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não deixe as raposinhas, as coisas pequeninas te prenderem e dizer: você não vale nada, você não serve para nada. Não deixe isso, mas deixe que a graça do Senhor. E eu quero dizer para vocês que a partir daquele dia as coisas foram transformando na minha vida, e a partir de lá para cá eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede, eu nunca estou contente com o que eu estou fazendo. Sede de beber da palavra, de beber do seu Espírito, de querer mais, de saber o que é que Ele quer mais de mim. E é isso que eu quero para vocês, querido. Não que vocês fiquem sentados e esperando o que vai acontecer e cuidando dos seus problemas, não. Porque Ele tem muito mais para vocês. É muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque a Bíblia diz assim: desde a antiguidade não se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam.